Vitamina filosófica. Phaedon. Olá, sejam bem-vindos ao Vitamina Filosófica. Hoje vamos falar sobre o episódio que marca o final daquilo que eu gosto de chamar da trilogia de Sócrates. Nos últimos 2 episódios estivemos a analisar inicialmente o tribunal onde Sócrates foi julgado e lhe deram a sentença de morte. Neste caso, que seria beber veneno, nomeadamente cicuta. Aí estivemos a ver quais foram as defesas dadas também por Sócrates. Após isso, nós fomos ao livro Críton para entender o momento em que Críton esteve com Sócrates na prisão a tentar convencê-lo para fugir àquilo que considerava uma pena injusta. E também vimos porque é que Sócrates achava que na realidade era mais justo ele ir em frente com aquela pena de prisão do que fugir conforme o conselho do seu amigo. Hoje, finalmente, vamos ver as últimas horas de Sócrates e o que é que ele dedicou o seu tempo e a sua consciência nestas últimas horas, nestes últimos momentos. Todo este diálogo do Phaedon fala como nenhum outro sobre as crenças espirituais baseadas nos argumentos filosóficos que tanto Platão como Sócrates tinham. É muitas vezes difícil distinguir onde é que o pensamento platónico começa e onde é que o pensamento socrático acaba. Porque muitos dos registros que nós temos do pensamento socrático vêm de Platão e de mais alguns, mas principalmente Platão. E é muito difícil saber o pensamento que seja totalmente socrático, porque Sócrates nunca escreveu nada na sua vida. Ele era um verdadeiro orador, um filósofo que achava que havia muito mais benefício em falar com as pessoas do que estar a escrever as suas palavras. Ainda bem que Platão achou que era bom registar as suas palavras e os seus pensamentos, porque caso contrário, este episódio não estaria a acontecer e muito pouco saberíamos sobre Sócrates, ainda menos do que sabemos hoje em dia. Mas este diálogo foi totalmente inspirado para abordar o tema da imortalidade da alma. E nós vamos perceber de que as últimas horas de Sócrates foram dedicadas a argumentar com os seus estudantes sobre se a alma era ou não imortal e se haveria razão ou não para qualquer homem temer a morte. O diálogo começa de uma forma muito curiosa, porque aparecem Phaedon e Quécrates, ambos discípulos, estudantes de Sócrates, muito posteriormente aos eventos que eles vão relatar. E começa até desta forma muito entusiasmante em que Quécrates começa a perguntar a Phaedon se ele esteve mesmo lá, ao pé de Sócrates, naquele dia fatídico em que Sócrates bebeu o seu veneno e finalmente abandonou o mundo dos vivos. E Phaedon dá uma descrição muito interessante sobre Sócrates, que é muito consistente sobre o que temos vindo a observar sobre a sua personalidade. De que ele estava extremamente calmo e de que quando o encontrou, ele já estava sem as algemas e estava profundamente relaxado. E era um contraste imenso entre ele e os seus amados, não é? Os seus estudantes e até as mulheres, amigas, a própria mulher de Sócrates, entre outros familiares que lá estavam. O que são pequenos indícios que ao longo destes diálogos vão-nos sempre mostrando a personalidade deste filósofo. Ele podia-se falar muito sobre Sócrates, mas não se podia dizer uma coisa. Era de que ele era incoerente, de que ele falhava sobre aquilo que ele acreditava. Quando ele acreditava que algo era verdadeiro, ou justo, ou belo, e ele seguia isso a 100%, mesmo que tivesse de pagar a sua vida, como foi o caso que nós estamos aqui a comentar, não é? Ora bem, eles acabam por decidir que realmente nada haveria de mais importante do que falar sobre a imortalidade da alma, e o primeiro tópico que aparece a ser discutido é muito interessante, porque eles falam sobre a ideia do suicídio não ser visto como uma prática aceitável. Isto é muito interessante porque ainda hoje em dia nós debatemos se o suicídio é algo que deva ser visto nos olhos mais leves espiritualmente ou mais pesados. Parece que
ao longo dos tempos, todas as religiões e até práticas filosóficas, tirando algumas exceções, como é óbvio, estão muito em uníssono a dizer de que o suicídio é algo condenável. Ora, estes estudantes de Sócrates quiseram aproveitar este início de conversa para perceber porque é que afinal se diz que jamais é lícito pôr termo à vida. Porque eles estavam a dizer que já ouviram muitas vezes dizerem isto, mas que na realidade nunca deram argumentos concretos para tal afirmação, que é uma afirmação bastante importante se perceber se seria verdadeira ou não. Sócrates afirma imediatamente aquilo que eu acabei de dizer, de que, independentemente das demais convicções humanas, esta é a única positivamente simples, no sentido de que praticamente não varia a opinião de homem para homem. Quase todos consideram que o suicídio é algo errado. Mas ele fica a pensar sobre esta situação e vê que até aqueles homens que consideram a morte um bem superior à vida, ou seja, que quando morrem vão para um reino ou uma dimensão ou uma situação bem melhor do que esta, mesmo esses acham que o suicídio não deve ser cometido porque eles acham que a morte tem de vir sempre da mão de outrem, nunca da mão própria. E aqui ele começa a explicar, e de forma muito sucinta, ele diz que o seu principal argumento para isto é de que, embora exista uma doutrina, como ele diz, propalada nos mistérios órficos, que é algo que iremos ver num episódio mais à frente, mas era uma espécie de movimento religioso que acreditava na reencarnação na altura, os homens, segundo esta doutrina, o seu corpo é uma espécie de prisão, de onde ninguém se deve libertar ou evadir-se. E Sócrates acha que assim é, porque alega que os deuses velam por nós e que nós, os homens, somos pertença dos deuses. E por isso até dá o exemplo, vira-se para Cebes e pergunta-lhe se lhe pusesse o caso nele mesmo, se alguns dos que lhe pertencessem pusessem termo à vida sem que lhe indicasse que o desejavas ver morto, não é certo que se irritaria? E se encontrasse um certo jeito de o castigar, não o castigaria? E Cebes respondeu que sim, e que iria ficar irritado. E por isso ele acha que talvez não seja absurdo concluir de que se nós somos a pertença dos deuses, se nós fomos criados pelos deuses, eles também não ficam muito satisfeitos quando nós decidimos pôr termo à nossa vida abruptamente. Cebes achou que isto era natural, concordou com este argumento, mas continuava a achar estranho porque é que os filósofos aceitam de bom grado a morte. Achava que havia qualquer coisa aqui de fundamentalmente errado ou que não estava a bater bem com o argumento. E exatamente por causa disto eles começam a aprofundar um pouco mais sobre esta ideia do filósofo que aceita de bom grado a morte. Cebes aponta aqui algo que é notório, porque se nós somos a pertença dos deuses e estes são bons, esta é uma das premissas que eles estavam a utilizar, porque é que um homem sensato, um filósofo, alguém que procura a sabedoria, iria querer fugir da sua vida, fugir de certa forma à tutela dos seus guias, os melhores guias que poderia ter, os deuses, e não ficar com eles? Para Cebes seria natural, era o inverso daquilo que se estava a dizer, que os homens sensatos eram que se deveriam afligir mais por morrer e os insensatos iriam ficar a celebrar. Isto fez com que Sócrates ficasse bastante divertido, achou engraçada esta argumentação por parte de Cebes, mas Símias concordou com Sócrates, porque realmente achava que porque é que haveria algum motivo para que homens comprovadamente sábios desejassem escapar à tutela de ambos que são melhores que eles. Símias também acrescenta de que ele acha que Cebes está a avisar diretamente Sócrates, porque é com a mesma leveza de ânimo, dizem eles, que Sócrates está a tentar abandoná-los. E cá está, eles consideravam Sócrates um excelente guia. Porque é que Sócrates haveria de querer abandonar os seus discípulos e fazer-lhes tal maldade? Sócrates achou que realmente esta era uma pergunta interessante para ser argumentada, para se pensar um pouco mais sobre ela, e começa a fazer a sua defesa relativamente a isto. Ele afirma que, se não estivesse convencido, antes de qualquer outra coisa, de que ir ter com os outros deuses sábios e bons, e depois com homens já falecidos, não fosse bom, ele claramente estaria ali afligido por ir morrer. Mas não era o caso.
ele tinha a certeza e garantiu a pé juntos de que ele achava de que, em vez de ter de se afligir, estava extremamente confiante, porque considerava que o destino o estava a reservar neste preciso momento seria algo muito mais compensador para ele do que mau, porque ele considerava que em toda a sua vida ele tinha seguido, dentro das suas capacidades, aquilo que é bom, o que é verdadeiro e aquilo que é justo. No meio disto, Críton estava visivelmente irritado e Sócrates reparou nisto e perguntou-lhe o que é que estava a acontecer, porque é que ele estava assim. E ele confessa de que ele estava assim porque o homem que lhe iria ministrar o veneno estava farto de dizer a Sócrates para que ele falasse o menos que possível. E dizia ele que ao falar a temperatura do corpo vai se elevando e que convém evitar a todo custo que esse efeito se conjugue ao do veneno, porque caso contrário, quando se procede assim, chega a necessário a ser aplicado não só uma, mas 2 ou até 3 doses. Sócrates, de forma muito engraçada, manda passear o carcereiro e disse-lhe inclusive que o trabalho dele era exatamente estar ali para lhe preparar se necessário 2 ou 3 doses, que ele iria aproveitar estes poucos momentos que tinha com os seus estudantes para conseguir debater este tópico importante que em breve se vai começar a construir em argumentos muito interessantes. O primeiro que ele aponta imediatamente é de que o alvo da filosofia, o alvo daqueles que realmente se dedicam à filosofia, é morrer e estar morto. Algo muito estranho, não é? Mas é isto que ele acaba por dizer. Ele acha que o filósofo está a vida toda, na realidade, a preparar-se para a sua morte. Imediatamente surge a pergunta: o que é então a morte? Como é que ela pode ser definida? Sócrates identifica a morte como a separação da alma e do corpo. E por isso, nesse caso, estar morto significa que o corpo, uma vez separado da alma, passa a ficar em si por si mesmo, à parte dela. Tal como a alma, uma vez separada do corpo, passa a ficar em si por si mesmo. Ou seja, há uma desunião total entre o corpo e a alma. Há esta dualidade clara entre a alma e o corpo. E que estes dois elementos não são um só, mas trabalham os dois juntos apenas enquanto existe vida aqui na Terra. A partir do momento que deixa de existir, acontece este desligamento entre estas duas partes. Esta é uma base muito importante porque é a partir daqui que se começa a aprofundar o alvo das nossas perguntas, que nós estamos a tentar perceber mais sobre a morte e a imortalidade da alma. Sócrates pergunta se parece compatível com a condição de um filósofo entregar-se a todo tipo de satisfações corporais, como aos prazeres, como a comida, a bebida e outros que tais. Simas responde que não, tal como responde que os prazeres sensuais também não devem dominar a alma, como qualquer outra condição do corpo. Isto começa a levar-nos à ideia de que o corpo em si e os seus sentidos nunca nos conseguem trazer a verdade absoluta das coisas. E é muito interessante, já há 2500 anos atrás, os gregos entenderem, mesmo com a sua ciência limitada, de que os nossos sentidos são ilusórios, que nós nunca conseguimos ver com os nossos sentidos a realidade em si, algo que ainda hoje não conseguimos fazer, e conseguir debater de que existe uma realidade exterior totalmente objetiva fora de nós é algo que ainda é debate e um debate aceso, porque é muito complicado de se conseguir perceber se existe essa realidade e se ela pode ser captada pelos nossos sentidos. Estabelecendo-se esta base de que os sentidos não são confiáveis, Sócrates pergunta-se então como é que nós conseguiríamos atingir a verdade? Como é que a alma atinge a verdade? Pois agora entendemos que qualquer tipo de indagação com o auxílio do corpo é certo e sabido que este vai induzir-nos em erro. Por isso, ele chega à conclusão de que a única forma da alma conseguir atingir esta verdade será apenas através do raciocínio. É apenas através do raciocínio que ele consegue, o homem e a sua alma, atingir a possibilidade da verdade absoluta. Quando consegue restringir os seus sentidos exteriores, a sua visão, o seu tato, o seu olfato, e consegue finalmente estar apenas no mundo das ideias, do raciocínio.
É quando o homem se concentra em si e por si mesmo que ele começa a ter vislumbres da realidade e começa a observar as ideias como o justo em si, a justiça, o belo, o bem, entre outras grandes formas, como Platão gosta de lhe chamar. As ideias absolutas também é um termo que pode ser utilizado para descrever estas realidades inerentes, visíveis apenas através da luz do raciocínio. O corpo é visto como algo que nos impede verdadeiramente de vermos o real, de vermos estas ideias absolutas como elas realmente são. E Sócrates fala disto pelos inúmeros entraves que o corpo nos põe, como por exemplo a natural necessidade de subsistência, doenças, paixões, desejos, temores, fantasias de toda a ordem e futilidades que estão sempre a andar na nossa cabeça, guerras, dissensões, lutas, necessidade de riquezas, escravatura, tudo o que nós podemos imaginar, segundo Sócrates, vem pelo corpo e impede-nos ter a disponibilidade para a filosofia. E por causa disto é necessário de que, se nós queremos alcançar a sabedoria, nós temos de conseguir desligar-nos do corpo e pela alma em si mesma observarmos as coisas em si mesmas. Só assim conseguiremos conhecer. Ora, só vamos estar verdadeiramente libertos do corpo depois da nossa morte. Assim, efetivamente parece que, se o nosso objetivo é alcançar a verdade, essa sabedoria, de que nós dizemos ser amantes, apenas depois de morrermos é que vamos conseguir verdadeiramente obter essa sabedoria que tanto desejamos. De facto, se associados ao corpo nada podemos conhecer com clareza, das duas uma. Ou não é possível adquirir o conhecimento em parte alguma, ou apenas após a morte, precisamente quando, e não antes, a alma ficar em si e por si desligada do corpo. E assim, enquanto vivermos, vamos estar, ao que parece, tanto mais perto do saber, quanto mais reduzirmos o contacto com o corpo ao estritamente indispensável, sem nos deixarmos contaminar pela sua natureza ilusória, até que, finalmente, eventualmente, vamos morrer e assim libertar-nos das suas condições. Quando morrermos, estaremos então puros e resgatados desta quase que demência do corpo e conheceremos por nós mesmos tudo aquilo que é sem mistura, o que equivale talvez a dizer a verdade. Pois Sócrates acredita que o que é impuro não deverá ser lícito tocar naquilo que é puro. O que é puro, o que é impuro é impuro. As coisas são duais, por assim dizer. Não vão estar a tocar uma na outra. E assim, depois desta breve argumentação, Sócrates acaba por explicar o porquê de ele não estar realmente triste pela sua morte. Porque ele sempre procurou a sabedoria na sua vida, sempre procurou entender verdadeiramente as ideias absolutas e aparentemente só após a sua morte é que ele vai ter essa felicidade de as poder conhecer. Desta maneira, começamos então a entender porque é que Sócrates diz que o filósofo é aquele que está a vida toda a preparar-se para morrer e que esta é a verdadeira arte da filosofia. Pois se apenas após a morte o filósofo pode alcançar a sabedoria que tanto deseja, durante a vida ele está a purificar-se das influências inferiores do corpo, de todas aquelas coisas que nós falamos que vão distraindo ou vão prejudicando o raciocínio da alma em si por si mesma. É este o trabalho do filósofo, segundo Sócrates, é conseguir, ao longo da sua vida, diminuir a influência que o corpo tem sobre a sua alma, para que a purifique e assim, no momento em que se liberte totalmente do corpo, ainda não leve consigo as impressões e os desejos inferiores que o corpo escreveu e desenhou na alma enquanto havia essa coabitação conjunta entre a alma e o corpo. Através deste raciocínio, Sócrates diz algo que eu achei muito engraçado, porque ele diz que um bom indício para perceber se alguém é verdadeiramente filósofo ou não é o momento em que vê a iminência da sua morte. Se ele estiver extremamente aflito, é porque na realidade não era um amante da sabedoria, mas um amante do corpo. Mas se ele está calmo, tranquilo e até esperançoso, é porque realmente fez o trabalho do filósofo e agora sente que
a sua amada sabedoria está prestes a ser vislumbrada pelos seus olhos espirituais, podemos dizer assim. Sócrates termina aqui o porquê de estar realmente feliz e de explicar o trabalho de filósofo. E como ele sempre achou que fez o trabalho de filósofo, só poderia estar ansioso para a ida para o mundo do além. Um mundo onde ele se iria encontrar com os deuses e realmente ver essas ideias absolutas. Quando ele parou de argumentar isto, Sebes imediatamente começou a falar com ele e começou a colocar-lhe algumas questões. Começou por lhe perguntar o que é que aconteceria realmente à alma depois da sua separação com o corpo físico. Será que ao separar-se do corpo, a alma subsiste algures e não fica destruída e aniquilada no momento em que o homem morre? Será que ao libertar-se do corpo e ao sair dele, não se desvanece logo como uma espécie de sopro ou de fumo, e não deixando mais rastro da sua existência? Se realmente a alma consegue sobreviver à morte do corpo e não vai desaparecer com o corpo, então aí Sebes que tem aqui uma fonte de grande esperança. O problema é que isto é uma tarefa de peso. Tranquilizar e persuadir-nos de que a alma subsiste após a morte do homem e que mantém de alguma forma as suas faculdades e o seu entendimento. Para começar a analisar estas perguntas, Sócrates pergunta também se as almas dos que morrem vão ou não para Hades, ou seja, para o mundo que existe após a morte. Segundo o que se acredita, especialmente no orfismo, é de que as almas que daqui partem, quando morrem, vão ter esse mundo que existe após a morte. Ora, se isto é assim, se efetivamente os vivos nascem de novo a partir dos mortos, que pensar senão que as nossas almas estariam então nesse Hades? Pois se não estivessem ali, não haveria, crê Sócrates, a possibilidade de nascerem de novo. E aí teríamos uma prova bastante de que assim é, caso se tornasse de facto óbvio, que os seres vivos não nascem de mais coisa nenhuma a não ser dos mortos. Porém, se assim não é, haverá então que se recorrer a um argumento diverso. E este argumento também é conhecido como o argumento das causas. E é um argumento que Sócrates usa para defender a imortalidade da alma. E ele utiliza o princípio da geração para o explicar. O que é que isto quer dizer? Sócrates começa por observar o mundo ao nosso redor e afirma que tudo o que existe, incluindo os objetos materiais e fenómenos naturais, possui uma causa para a sua existência. E ele vai argumentar de que nada surge do nada e que tudo tem uma origem ou causa que o produz. Este é um princípio que é amplamente aceito na filosofia natural da época de Platão e é muito fundamental para o argumento de Sócrates. Ele contrasta duas categorias de causas. Primeiro, há as causas que geram alguma coisa e as causas que são geradas. Sócrates observa que as coisas no mundo físico, como as plantas, os animais, os objetos materiais, são geradas e morrem. No entanto, ele argumenta que a geração e a destruição só podem ocorrer através de processos opostos, isto é, alguma coisa é gerada a partir do que é contrário à sua natureza. Por exemplo, o frio é gerado a partir do calor e vice-versa. E o doente é gerado a partir do saudável, até chegar ao exemplo curioso da morte. Aplicando este princípio, nós entendemos que o oposto da morte é a vida e vice-versa. Ora, se para uma existir, a outra tem de ser a sua causa, isto significa que a vida gera morte e a morte gera vida. Ora, isto vai nos levar aos princípios órficos da reencarnação, porque é exatamente aqui que Sócrates também nos está a tentar levar. Ele está-nos a fazer entender, através destas explicações, de que a alma vai entrando neste ciclo de geração e, quando morre, necessariamente terá de voltar a viver. Tal como quando vive, terá de necessariamente morrer. Mas, para ela conseguir voltar a viver, ou seja, renascer, reencarnar, a alma, depois de abandonar o corpo, não pode ser totalmente destruída e eliminada, porque se assim fosse, seria impossível a alma voltar a renascer. Por isso conclui-se logicamente dentro desta argumentação de que a alma, após a morte do corpo, tem de continuar a existir. E vai continuar a existir, segundo Sócrates, e na designação grega, na altura, no Hades,
que é nesse mundo após vida. Neste momento, Sebes acaba por se lembrar da teoria da reminiscência de Sócrates, que ele estava sempre a falar. Basicamente, a teoria da reminiscência sugere que o conhecimento que adquirimos neste mundo não é realmente aprendido, mas sim relembrado. E assim, o ato de aprender nada mais é do que relembrar um conhecimento puro, onde a alma tem acesso a todas estas verdades universais. E por isso a alma não tem de aprender, porque ela já tem todo o conhecimento dentro de si. Ela apenas tem de olhar para dentro de si e conseguir analisar, sem as interferências do corpo que nós falamos, esses conhecimentos absolutos. Ora, se a alma já tem o conhecimento dentro de si destas verdades absolutas, então isto também acaba por se tornar numa espécie de prova indireta da existência da alma após a morte do corpo, visto que se a alma já tem esse conhecimento antes de nascer, já tem dentro de si, por si mesma, então significa que ela já teria de existir antes do corpo físico. Porque caso contrário, nós iríamos ter de aplicar a teoria da tábua rasa, que isto vem muitos séculos depois, muitos séculos mesmos, que diz que quando nós nascemos, a nossa mente é uma tábua rasa, é um quadro branco. E nós vamos escrevendo sobre esse quadro branco à medida que vamos tendo experiências, sensações, etc. Sócrates não acreditava nisto. Sócrates acreditava que nós já vínhamos com o conhecimento todo dentro de nós e que íamos relembrando através das experiências e das situações, entre também as conversas, etc. Discute-se também a possibilidade destes conhecimentos da alma iniciarem-se quando o corpo também começa, de que nesse momento os conhecimentos são adquiridos pela alma. Imediatamente Sócrates acaba por refutar isto, porque disse que se nós, ao nascermos, adquiríssemos estes conhecimentos, então seria lógico nós conseguirmos tê-los todos ativos dentro de nós logo quando nascemos. Mas a realidade é que se verifica o oposto, de que nós nascemos com uma certa ignorância consciente e de que apenas através do diálogo, da maiêutica, das perguntas, do uso da razão é que nós podemos indo desbloqueando esses conhecimentos que estão ocultados inicialmente à alma. E isto é explicado, segundo o que nós já vimos, com a ideia de que o corpo está na realidade a obscurecer os verdadeiros sentidos da alma, em vez de os expandir. Após esta parte, Sebes acaba por dizer de que realmente está demonstrado metade do que era necessário, de que a alma realmente existe antes de nascermos. Contudo, ele aponta também de que, embora esteja provado que ela existia antes de nascermos, não está totalmente comprovado de que ela vai continuar a existir após a nossa morte. E aqui é que entra o pensamento muito interessante que Sebes introduz nesta parte do diálogo, onde ele faz esta pergunta a ele mesmo, de que, ok, nós conseguimos comprovar de que a alma existe antes do nascimento, porque se ela tem estes conhecimentos inerentes e se nós aceitamos o princípio da geração, de que aquilo que está vivo eventualmente morre, mas o que está morto eventualmente tem de voltar à vida, conseguimos perceber de que a alma existe necessariamente antes do nascimento e até podemos concluir que existe após a morte. Mas o que nós não temos garantia, segundo Sebes, é de que a alma é verdadeiramente imortal. Ele até põe esta ideia, esta teoria aqui no argumento, de que nós podemos aceitar que a alma continua a existir após a morte e que vai reencarnando corpo atrás de corpo. Contudo, nós não temos a certeza de que ela é infinita e imortal, porque nada nos garante de que ela chega a um ponto e deixe de existir. Por exemplo, ela pode continuamente usar a sua energia para reencarnar em vários corpos, mas eventualmente perder a sua energia e deixar de conseguir mais encarnar e deixar inclusive de existir. Nada nos garante até este ponto de que a alma tem necessariamente de ser imortal. Como bom filósofo que era, Sócrates fica entusiasmado com esta argumentação astuta por parte dos seus estudantes e vai tentar demonstrar de que realmente a alma é imortal e infinita porque
a alma está mais associada com as coisas que são invisíveis do que com as coisas que são visíveis. Anteriormente, como nós falamos, Sócrates faz a divisão entre alma e corpo, e que inclusive a morte é a separação da alma do corpo. E para o corpo, Sócrates associa todas as coisas que são corrompíveis, aquelas que estão sujeitas à dissolução e à degradação. E é por isso que quando morremos, o corpo começa a degradar-se e eventualmente desaparece totalmente da face da Terra, passando possivelmente muitos anos, ou se for cremado, muito rapidamente se torna em cinzas. Contudo, a alma é associada às coisas incorruptíveis, a algo que existe independentemente da própria forma do corpo. E estas coisas, por serem incorruptíveis, as que pertencem ao mundo das ideias, esse mundo absoluto onde as coisas existem na perfeição delas mesmas, na sua perfeição original, elas não podem ser corrompíveis. E então, sendo assim, se a alma pertence muito mais a este governo das ideias do que ao governo do corpo, naturalmente temos de assumir de que ela vai ter de assumir, não é, as características deste governo invisível, ou seja, vai ter de ser imortal, vai ter de ser infinita, tal como são as ideias, porque a justiça existirá sempre, o amor existirá sempre, a bondade existirá sempre, a verdade existirá sempre no mundo das ideias absolutas. Elas nunca são corrompidas pelo corpo. E aqui também Sócrates diz que o trabalho da filosofia é ajudar-nos a deixar de contaminar a nossa alma pela corrupção do nosso corpo, ou seja, pelos prazeres, pelo apego, pela excessiva necessidade de coisas materiais, e começarmos a perceber de que nós realmente pertencemos muito mais a este lado imortal e infinito que é a alma do que o lado do corpo. Após esta exposição de ideias de Sócrates, existe ainda alguma dúvida por parte dos seus estudantes, Símias e Cebes. Começando pela parte de Símias, ele considera de que a alma pode não vir a ser imortal e até sobreviver à morte do corpo. E ele acha isto porquê? Porque ele compara a alma a uma harmonia produzida pela lira. Talvez a lira não seja o instrumento musical mais conhecido hoje em dia. Se for mais fácil, podem ver isto como a guitarra. Vai dar praticamente a mesma coisa. Ou seja, de que para a harmonia ser criada, para ela existir, é necessário um instrumento musical, quer seja a lira, quer seja a guitarra. E então o que é necessário? É necessário de que o corpo do instrumento musical, vamos imaginar da lira, tenha de estar primeiramente composto. Tem de ter a parte de madeira, tem de ter as cordas, tem de ter alguém que toque, inclusive, a lira de forma correta, e depois, a partir da conjunção de todos estes fenómenos materiais que têm de estar todos presentes, aí realmente a harmonia pode surgir. Mas a partir do momento que a lira é quebrada, quer por faltar cordas ou quer por se desintegrar totalmente, a harmonia deixa de poder existir. E ele faz então a analogia com o corpo. Será que então o nosso corpo não é uma espécie de lira que está continuamente a tocar a harmonia da nossa consciência e assim a alma existe apenas enquanto o corpo está a tocar essa harmonia? E a partir do momento em que o corpo se quebra, a alma deixa de existir? Esta é a objeção de Símias, ao qual Sócrates vai responder de que realmente pode parecer semelhante, mas não é exatamente o mesmo caso da alma e da harmonia. Porque, segundo o que já se viu neste diálogo, e segundo as conclusões que foram sendo retiradas, a alma precede a existência do corpo. Isto foi algo que até o próprio Símias concordou, de que realmente a alma vai preceder a existência do corpo porque ela tem em si o conhecimento de coisas que antevinham o corpo e de que a própria alma já teria de necessariamente existir antes desta vida por causa do argumento da geração, do princípio da geração. Ora, é um bocado impossível ser a mesma situação do que com a lira, porque a harmonia é apenas criada depois de todo o corpo da lira estar pronto. Como eu disse, ter as cordas, ter a estrutura de madeira e todas as partes necessárias para que depois a harmonia surja.
Ora, parece que com a alma acontece ao contrário, porque parece que a alma já estava a ser, entre aspas, tocada, se nós podemos usar esse argumento, antes da existência do corpo. E então, se assim é, não faz nenhum sentido comparar a harmonia à alma e vice-versa. Ora, relativamente a Cebes, a sua dúvida principal era relativamente à imortalidade da alma. E é exatamente aqui que Sócrates começa a desenvolver uma ideia que eu achei muito interessante. E ele dá vários argumentos e, como eu digo, vocês devem sempre ler estas obras porque, por muito que eu queira, é impossível condensar tudo o que se passa nestes livros fantásticos em apenas 30 minutos, 1 hora no máximo. Por muito que eu já me esforce. Mas Cebes basicamente quer saber como é que a alma pode ser imortal e o que é que garante essa imortalidade. E Sócrates acaba por dizer algo que eu realmente achei muito interessante no que toca ao princípio da geração. Porque ele acha de que a alma tem o papel de dar vida ao corpo. Porque ele acha que aquilo que difere de um corpo vivo para um corpo morto é literalmente a consciência que nele habita. Porque ele diz um corpo que não tem uma alma rapidamente se começa a degradar e a desaparecer. Já um corpo que tem uma alma consegue manter a sua estrutura e a sua unidade. E porquê? Porque a alma corresponde a um princípio absoluto, à vida. A alma é a própria vida. E como se a alma é a própria vida, faz parte desta ideia absoluta, desta forma que é a vida, ela nunca se poderá transformar no seu oposto. Porque, e aqui é importante, isto é muito importante, o princípio da geração acontece apenas e exclusivamente no mundo material. Aqui as coisas vão passando de um oposto para o outro. Contudo, no mundo das formas, no mundo perfeito, das ideias absolutas, uma ideia absoluta nunca se pode transformar noutra ideia absoluta. O que significa que a vida, no que toca ao seu ideal absoluto, nunca se pode transformar em morte. Isso é completamente impossível. A vida será sempre vida. Porque se a vida não fosse vida, se a vida fosse morte, deixava de ser vida. É um pouco estranho falar desta maneira, mas é um pouco esta a ideia que ele está a apresentar no diálogo. Até gostava de partilhar convosco esta parte do diálogo e eu vou ler aqui um bocadinho porque eu acho que ele explica mesmo muito bem. Então ele começa por perguntar: ora então, responde, o que é que se manifesta num corpo que o faz estar vivo? De certo, a alma, respondeu. E isso é, portanto, sempre assim? Que dúvida, disse. Portanto, a alma, qualquer que seja o objeto que ela ocupe, traz sempre até ele a vida quando nele entra? Sempre. E há algum oposto de vida ou não? Há. Qual? Morte. Ora, de acordo com o que antes se reconheceu, que é aquilo que eu acabei de falar, só para pôr aqui, de que uma ideia absoluta nunca se pode confundir com outra, mas continuando, de acordo com o que antes se reconheceu, jamais a alma aceitará o oposto daquilo que ela própria traz sempre consigo? É mais que evidente. Vejamos ainda o que não acolhe a natureza do par, que nome lhe dávamos nós há pouco, o de não par. E há aquele que não acolhe a justiça ou a arte das musas, o de não músico, respondeu, e há outro, o de não justo. Vamos, pois, e ao que não acolhe a morte, como lhe chamamos nós, não mortal. Ora, é certo que a alma não acolhe a morte? Sim. Segue-se, pois, que é algo imortal? É imortal. Muito bem. Este ponto podemos então dá-lo por demonstrado. Após isto, Sócrates ainda pergunta se Símias e Cebes tinham alguma outra objeção, ao qual eles disseram que não, que se sentiam perfeitamente esclarecidos por toda a argumentação que foi baseada no pensamento de Sócrates e que está neste livro. Passado pouco tempo depois, chegou então o momento de Sócrates finalmente morrer bebendo o veneno. Chegou então o guarda, que estava também comovido, pois Sócrates tinha-o tratado imensamente bem, não tinha feito qualquer espécie de resistência, tinha sido quase que um prisioneiro fantástico, um verdadeiro cavalheiro, podemos dizer assim. Sócrates pega então na taça, pergunta como deveria proceder, e ele diz-lhe que deve, depois de tomar o veneno, andar um pouco até começar a sentir as suas pernas pesadas e nesse momento deveria deitar-se de barriga para cima. Sócrates bebe então o veneno e no momento em que bebe o veneno, todas as pessoas à sua volta apercebem-se da realidade fatal
que estava prestes a acontecer. Então toda a gente começa a chorar, os seus estudantes, todas as mulheres, ele tinha pedido para saírem dali, que era para não chorarem mais. Basicamente foi uma situação de grande tristeza. E Sócrates, a ver isto, diz, e inclusive vou citar: mas que é isto, meus caros? O que é que estão a fazer? Eu, se mandei sair as mulheres, não foi por outro motivo, para que não perturbassem, porque sempre ouvi dizer que se deve morrer em serenidade. Sosseguem e dominem-se. É impressionante como este homem manteve a serenidade até ao final dos seus dias, ao final dos seus últimos momentos. Após isto, começou a sentir-se com as pernas pesadas, deitou-se, tinha sido coberto com um pequeno pano, e o momento mais curioso foram as últimas palavras dele, porque antes de que o veneno atingisse o coração, ele destapou a cara e virou-se para Críton e diz-lhe: Críton, devemos um galo a Asclépio. Paguem-lhe, não se esqueçam. Incrível. Um homem que está a preocupar-se nos últimos momentos da sua vida com aquilo que ele ainda devia a quem estava entre os vivos. Críton disse que assim se faria, mas depois a isto ele não disse mais nada, e aqui acaba por morrer Sócrates, o homem que marca em grande parte o início da filosofia ocidental. Claro que existiam os pré-socráticos, que depois até podemos eventualmente falar, mas que realmente marca aqui um ponto de viragem fundamental em todo o pensamento ocidental. À medida que nos despedimos então deste episódio, é evidente que este diálogo Fédon de Platão leva-nos a uma profunda reflexão sobre a natureza da alma e a sua possível imortalidade. Através dos argumentos de Sócrates e das objeções levantadas pelos seus amigos, como nós vimos Cebes e Símias, somos desafiados a considerar a complexidade destas questões filosóficas que estão sempre presentes nas nossas vidas, quer seja de forma consciente ou inconscientemente, porque todos nós temos de enfrentar, de uma maneira ou de outra, a realidade da morte. Sócrates lembra-nos que, apesar das incertezas e dos questionamentos, a busca pela verdade e pela sabedoria é essencial para compreendermos a nossa própria existência e o destino da alma além da vida terrena, se é que algum existe. Através da análise cuidadosa destes argumentos apresentados, fomos convidados a explorar o significado da imortalidade da alma e as suas implicações. Portanto, enquanto continuamos esta nossa jornada de descoberta filosófica, acho que é importante mantermos sempre viva esta chama de investigação. E cá está, não quer dizer que tenham de concordar com todos os pontos de vista aqui apresentados. É bom que façam as vossas perguntas. O objetivo deste episódio e de toda esta série é criar mais literacia filosófica, de percebermos como é que o pensamento ocidental foi formado. É impressionante ver como, por exemplo, a ideia de reencarnação, mesmo no Ocidente, já pode ser encontrada nos gregos, até no pai da filosofia, que é uma coisa que poucas vezes se fala. É de como Sócrates e Platão tinham profundas crenças reencarnacionistas e espirituais, algo que não é assim tão falado quanto isso. Claro que estas crenças podem ser exploradas ainda mais atrás no tempo se formos à Índia, mas isso já é um pouco mais comum de se falar. Agora, falarmos que na Grécia Antiga havia realmente muito pensamento espiritual reencarnacionista baseado num pensamento mais filosófico é algo que não é assim tão comum. De qualquer das formas, espero que tenham gostado deste episódio. Foi mais longo, não deu para abreviar muito mais do que isto, e mesmo assim eu sinto que poderíamos falar muito, mas mesmo muito mais sobre tudo o que aconteceu no livro. Espero que tenha sido útil para cada um de vocês, que possam ter aumentado a vossa literacia filosófica. Convido-vos a ler qualquer uma destas obras, vão poder explorar ainda mais aquilo que foi dito aqui. Obrigado por terem nos acompanhado. Não se esqueçam de deixar uma review a este episódio, que talvez seja a dar as estrelinhas. Em alguns sítios é assim, outros não, dependendo se estão a ouvir isto no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, qualquer que seja a plataforma. Mais uma vez agradeço e vemo-nos no próximo episódio.